O mercado da reprodução equina há décadas funciona no mesmo sistema. E nós, como profissionais da área de reprodução, também alimentamos esse sistema, sem nem perceber como muitas das nossas atitudes são prejudiciais para a nossa atuação técnica e financeira também. É muito importante a gente identificar essas falhas. Então, o objetivo agora é a gente fazer um teste. Então, pega lápis, caneta, papel para vocês anotarem a pontuação. Vamos identificar quais são as falhas que nós temos cometido ou que deixamos de cometer para que a gente não repita e impacte menos no mercado, seja para a nossa vida financeira pessoal, seja para todo mundo, refletindo em todo mundo que faz parte desse mercado, ok? Então, se prepara aí, se concentra e vamos fazer o teste. Então, vamos lá. Como é que vai ser isso? Vão ser 10 questões. E essa vai ser a pontuação. Se você faz o que eu colocar aqui, marca 1 ponto. Se você já fez e não faz mais, marca meio. Por que meio? Porque se você já fez, isso impacta o mercado, ok? Então, que bom que você não faz mais. Que bom. Mas já impactou o mercado. Então, por isso é meio, não é 0, é meio. E se você nunca fez isso, 0. Tá zerado. Tá bom? Então, beleza, vamos começar. Não considerar relação doadora-receptora ou qualidade de receptoras na negociação. O que é isso? Eu quero saber se vocês, quando recebem uma proposta de um Aras, tá? Vocês fecham o valor, fazem a negociação com o proprietário, né? Sobre o quanto vocês vão cobrar e tudo mais. Mas não leve em consideração, você não vai lá ver a receptora, o número de receptoras que ele tem para quantas éguas ou para quantos embriões, né? Para quantas doadoras. Ou a qualidade da receptora. Simplesmente fecha. Ah, quer 30 embriões? Beleza, fecha 30 embriões, sem avaliar essas relações. Relação doadora-receptora, número de doadoras para receptoras, ou número de embriões para o número de receptoras. Ou ainda, mesmo que tenha número, a qualidade das receptoras. Então, beleza. Se você não considera, 1 ponto. Se você já fez isso, mas agora não, agora toda vez que você vai fechar, você vai lá, avalia tudo antes de fechar o negócio, antes de dar o preço, antes de tudo, meio. E se você sempre fez isso, sempre avaliou todas as condições antes de fechar a negociação, 0 pontos. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida na pergunta, também me fala. Então, essa foi a questão 1. Vamos para a segunda. 2. Cobrar material incluso ou cobrar material separado sem estratégia. Porque é o seguinte, quando você entende de finanças, você pode até fazer as negociações e cobrar de um jeito ou de outro, desde que você tenha certeza da segurança do seu passo. E para isso você tem que ter conhecimento de finanças, ok? Agora, se você faz isso sem estratégia, então não muda nada. Então, assim, tem estratégia ou não tem estratégia? Vocês sabem quando colocar o material e quando não colocar o material? Ok? Se não sabem, se escolhem isso de maneira aleatória, 1 ponto. Se sabem, não, tem hora que eu cobro, incluso tem hora que não, dependendo da condição para me dar segurança, mas já fiz isso, meio ponto. Se sempre levei em consideração, sou muito segura nessas escolhas, sempre fui, 0. Ok? Todo mundo respondeu? Seguinte. Então, para vocês verem o perigo disso, eu vou mostrar aqui para vocês um quadrinho. Ó, vamos supor que se cobre R$ 1.750 por embrião efetivado. E o material está sendo cobrado à parte. Ou seja, o custo para o veterinário foi 0. O lucro, R$ 1.750. Então, o que entra é lucro. Agora, se tem o material incluso nesse valor, R$ 1.750 eu cobro por embrião e R$ 250, isso aqui também eu acho que não é o valor correto, né? Que eu acho que, não sei o que vocês estão vendo aí, que está sendo de custo de TE para vocês aí, ainda mais que varia muito por região. Mas aqui eu coloquei 250 só para dar um exemplo. R$ 250 de custo de material para TE.
Qual foi o lucro? R$ 1.500. Se o embrião efetivar no primeiro ciclo. Se o embrião efetivar no primeiro ciclo. Gente, só nisso daqui, o veterinário já recebeu 14,3% a menos. Se o embrião efetiva no segundo ciclo ainda, o custo foi duplicado, foi de R$ 500. Quando ele receber 1.750, de lucro ele só tem 1.250. Então, o prejuízo foi de 28,6%. E aqui eu estou falando só de perdas por custo de material. Só isso. Porque ainda tem mais. Bom, pergunta 3. Vocês calculam as perdas financeiras quando demoram a efetivar o embrião ou a prenhez? Ou seja, demorei 30 dias, 60 dias, 90 dias. Vocês consideram isso a perda financeira? Vou jogar a real para vocês. Eu não considerava. Então, eu nessa resposta eu colocaria meia. Por quê? Eu sempre fiz o cálculo do ano. Eu efetivei 30 embriões por ano, 30 embriões no ano. O meu lucro foi esses 30 embriões, independente de eu ter conseguido 20 nos primeiros 30 dias, 5 no 30, enfim. E aí vai, demorei 4 meses para efetivar 10% deles, eu nunca considerei o tempo, certo? Era só o ano. Bom, por que isso é importante? Eu vou mostrar para vocês. Se no primeiro ciclo eu cobro R$ 1.750, aqui eu estou falando de material incluso ainda, olha. R$ 1.750. Tive um custo de R$ 250. Um lucro de R$ 1.500. E demorei 75 dias para receber, porque eu efetivei no primeiro ciclo, mas eu cobro com 45, 60 dias, eu vou receber só com 75 dias, mais ou menos, a partir de 75 dias. Certo? Sabe qual foi o meu lucro por dia de trabalho? R$ 20. Tá? Trabalhar com aquela égua por dia custou R$ 20. Segundo ciclo, R$ 1.750, eu gastei o dobro de material. Custo R$ 500. Lucro, R$ 1.250. Se eu demorei 2 ciclos, vou receber com 90 dias. Sabe quanto que eu recebi por dia? R$ 13,90. Ou seja, já tive uma redução, uma queda de 30,5% do meu lucro diário. Terceiro ciclo, R$ 1.750, gastei 750, meu lucro foi de R$ 1.000, demorei 105 dias e meu lucro por dia foi R$ 9,52. Ou seja, uma redução de 52,4%. Aí vocês podem estar falando assim, para, Fernanda, você está exagerando, porque eu não trabalho todos os dias com a mesma égua. Tá bom, gente, mas vocês comem todos os dias. Vocês pagam a luz todos os meses. Então, se isso aqui é o trabalho de vocês e que mantém vocês, a conta para vocês saberem o quanto vocês estão recebendo para se manter tem que ser diário. Ou alguém aqui consegue não gastar quando não vai lá palpar a égua. Certo? Então, a gente precisa avaliar no tempo. Até porque R$ 1.750, né, há 5 meses é outra coisa. Quanto o dinheiro na mão, gente, você faz o que quiser, mesmo que você não gaste tudo, investe, né? Para render em 5 meses, agora você demorar 3 meses, 4 meses para receber, você perdeu o dinheiro. Você perdeu o dinheiro. Questão 4. Aumentar clientes quando queremos aumentar lucro. É aquela mentalidade assim, ó. Eu quero ganhar mais, logo vou correr ou conseguir mais clientes. Quem pensa isso? E eu vou falar para vocês, eu já pensei muito. Eu lembro claramente de um ano, foi de 2014, 2013 para 2014. Eu lembro no Réveillon, eu pedindo para aumentar clientes. O que aconteceu em 2014? Porque Deus escuta, né? Me escutou. Eu ganhei mais cliente, mas não ganhei mais lucro. A minha relação com a parada toda assim não foi estratégica. Pelo contrário.
Eu tive um gasto muito maior com o carro. Eu lembro que naquela estação eu andei tanto, eu rodei tanto, eu estourava pneu, né? Teve uma vez que eu andando lá numa estrada que tinha muita pedra, assim, ponto da rasgou meu pneu, eu tinha acabado de comprar. Enfim, não é a melhor estratégia. É lógico que a gente pode utilizar isso. Pode, mas tem que ser de maneira consciente, certo? Porque a melhor forma da gente aumentar lucro é aumentando o preço do nosso serviço ou a mudança na forma de cobrança, de uma maneira que seja mais segura e mais rentável, e não aumentar clientes. Isso é uma regra também básica de mercado, de finanças, de empreendedorismo, que toda empresa deve levar em consideração. Se você tem uma padaria, se você tem um restaurante e pretende ampliar, tudo que você amplia gera maior custo também, certo? Então você precisa avaliar muito bem se a sua estrutura vai aguentar aquele aumento de custo. Senão, não há dúvidas. A melhor forma de você aumentar seu ganho é aumentar lucro. Se você aumentar, expandir o seu número de clientes de uma maneira que fuja do controle, né? Você vai ter um custo maior e vai receber menos. 5. Não considerar o limite máximo de quanto podemos atender na estação. Deixa eu só ver aqui a Yara. Aqui o pessoal não cobra deslocamento, pelo amor de Deus, Yara. Fica difícil mudar a mentalidade do criador se os concorrentes estão pagando para trabalhar. Chama eles para essa live aqui, pelo amor de Deus. Gente, essa é a coisa mais inadmissível que tem. Porque carro é um custo gigantesco para quem trabalha campo, todo mundo sabe disso, né? Se você sai para gerar, para ter gasto, é melhor você pegar o dinheiro da gasolina, investir no banco e ficar em casa assistindo Netflix. Você vai ganhar mais. Exatamente, né, Camila? O carro tem uma depreciação, assim como todos os aparelhos, às vezes até mais, né? Porque, gente, você tira o carro da concessionária, se for zero, já despencou o preço. Então, assim, isso tem que entrar na conta, isso tem que entrar na conta. Meu irmão, ele fez uma planilha muito legal, né? Que o pessoal da mentoria recebe. É que é chato mexer, mas é necessário. Que considera a depreciação de tudo isso. Dos aparelhos, do carro, né? De tudo, porque o carro é necessário. Não tem como você trabalhar na reprodução sem carro. Bom, essa questão 5 é não considerar o limite máximo de quanto podemos atender na estação. Gente, se vocês pegarem muito, né? O que é isso? Vocês têm ideia de qual é o máximo de áreas que vocês conseguem atender na estação? Isso vai depender, e eu não tenho essa resposta, porque isso vai depender da distância entre os áreas, de quantos animais vocês vão precisar trabalhar em cada área. Se tem áreas com muito animal para vocês mexerem, obviamente é melhor, porque você gasta menos tempo, porque todo mundo tem uma agenda. Né? Todos os profissionais vão lá no médico, no dentista, no cabeleireiro, todo mundo tem uma agenda. Eu vou me trabalhar aqui de tal hora a tal hora, né? E assim vai. Se vocês não têm ideia do tempo máximo que vocês conseguem trabalhar no dia, o resultado cai, porque vocês não vão conseguir atender o necessário para detectar vários problemas técnicos que a gente precisa detectar, né? Há 2 semanas eu fiz a live, né, com o Gabriel sobre falhas ovulatórias. Gente, tem hora, as falhas ovulatórias, na grande parte das vezes, a gente só detecta quando está lá vendo o momento da ovulação, né, muito próximo dela. E se você pega um monte, às vezes a gente perde esses momentos. E tudo bem para um animal que seja normal, né? Um animal sem problemas. Mas os animais que têm problemas, isso vai fazer falta. E aí é que o resultado cai. Porque lembra também lá atrás, eu não sei qual foi a resposta de vocês, mas eu tenho certeza que grande parte não considera as características dos animais para fazer a negociação. Então a gente cobra todo mundo igual, independente se a égua é problema, se tem receptor ou se não tem. Enche, pensa que o melhor jeito é pegar um monte de áreas, enche a nossa rotina, não dá conta de um áreas e outro, como deveria, como conseguiria, deveria, e assim,
Eu estou fazendo essas críticas, gente, é uma autocrítica, inclusive, porque eu já passei por isso, necessária para mudança, tá? Para realmente a gente pensar no que precisa ser mudado, para incentivá-los a pensar nesses pontos, não para criticá-los de uma maneira depreciativa, não, ok? 6. Vocês tratam todos os animais, éguas e garanhões, como se tivessem o mesmo potencial de trazer resultados durante a negociação e ao longo da estação? É o que eu acabei de falar. Vocês levam em consideração isso quando o proprietário fala assim, eu quero 20 embriões de 10 éguas, mas 10 dessas éguas, 8 são idosas, só 2 são jovens. Vocês levam isso em consideração para negociar ou não? Se não levam, 1 ponto. Se já fizeram isso e agora não faz mais, meio. Se sempre levarem em consideração esse ponto, 0, ok? E isso vale para os dois, para éguas e garanhões, né? Com certeza. Tá. Agora é a hora da honestidade interna aí, né, gente? Repetir, fortalecer e acreditar em notícias sem embasamento científico, como uso de uma palheta para inseminação, meia palheta. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer live, uma vez eu critiquei isso, né? Eu critiquei o uso de uma palheta. E aí um colega falou assim na live, lá no Instagram, né? Ué, doutora, mas você nunca conseguiu fazer embrião, fazer produto com uma palheta só? Gente, não é sobre conseguir, não. É sobre taxa, né? Porque sim, eu tenho uma égua, inclusive, a Jolie, poxa, que é uma égua maravilhosa, a mãe é importada, o sêmen veio de fora, era a minha última palheta. Eu consegui embrião e ela efetivou e nasceu uma égua linda, campeã, maravilhosa. Ok. Mas eu não defendo isso, porque isso não me traz taxa. O que vai me manter segura financeiramente não é eu conseguir uma mágica, não é eu conseguir o resultado com o improvável. É eu ter uma taxa boa de efetivação com o que é provável, com o que é seguro, certo? Então, não. Eu não vou defender o uso de uma palheta, por mais que em algumas situações específicas eu sei que eu não consigo fugir. Não, eu não vou defender o uso de meia palheta para emprenhar animal, como se eu nem vou usar isso, muito menos, e aí uma crítica ferrenha para quem faz isso, de verdade, aí eu critico. Defender que é bom porque conseguiu um embrião com meia palheta, ou com uma palheta. Isso eu não aceito, porque isso, gente, é destruir o mercado. Quando a gente divulga isso, o proprietário entende, na sua limitação técnica, que aquilo é possível e replicável. E quando eu digo replicável, é replicável numa taxa segura. E essa cobrança vai vir. Quando a pessoa também usa isso para se valorizar, né? Como se fosse muito bom. Gente, me desculpe, a mesma técnica que se faz para inseminar com 8 palhetas com 8 palhetas depois do sêmen ainda ter passado no Equipu para melhorar a qualidade, é a mesma técnica que se usa com uma palheta ou meia palheta. Isso não é mérito nenhum do veterinário. É a sorte da vida de 2 gametas que querem se encontrar. É sorte. Não é mérito. Me desculpe, não é mérito. E não é isso que a gente tem que defender na reprodução. Não é. Esse é o tipo de coisa que destrói o mercado, ok? Então, assim, vocês já repetiram, fortaleceram alguma vez algum tipo? Eu dei um exemplo da palheta, mas tem vários, né? Tem um monte de tratamento aí também, de endometrite, enfim. Receita de bolo, muito receita. Enfim, vocês já acreditaram, fortaleceram, divulgaram? 1 ponto. Já, mas não faço mais? Meio. Nunca? 0. Questão número 8. Uso de protocolos às cegas como solução de problemas difíceis. Vou dar a situação. Não sei como tratar isso. Aí vem a pessoa, por mais que ela esteja certa ou errada, faça isso. E tal dia aplicar isso, não sei o que,
e aí você segue aquele protocolo sem ter o conhecimento técnico para entender esses passos, sabe? Vamos repetir, vamos confiar porque aquela pessoa sabe. Às vezes nem sabe, né? Pode ser que saiba, pode ser que não saiba. Mas é perigoso porque cavalo, gente, isso é coisa que a gente sempre fala em todas as aulas, né? O cavalo, ele é individual, né? Ele é muito indivíduo. A gente tem que tratar muito ele como indivíduo. É diferente de bovino, que a gente trata o lote, né? Que as vacas que saem de um padrão acabam sendo descartadas. As éguas, elas não vão ser descartadas assim. Então, é muito importante que a gente entenda os procedimentos para, naquele caso em específico, a gente conseguir manipular aquele método, aquele tratamento, para que dê certo para ela, ok? Para aquele animal. Então, se você já usou protocolos às cegas, acreditando no que foi passado, tal, nananana, sem saber os motivos, um ponto. Se já fez isso, mas não faz mais, meio. Se nunca fez, 0. 9. Se definir ou definir outro veterinário pela taxa de prenhez em determinado local, sem considerar as condições. Já fez isso? Eu sou muito boa porque minha taxa de prenhez é muito alta. Aquele lá, nossa, a taxa dele esse ano daquele Aras foi muito baixa. Gente, é lógico que tem pessoas que precisam desenvolver tecnicamente. Mas considerando que se essa não fosse uma realidade, mesmo assim os resultados poderiam não vir, dependendo das condições. E isso eu digo, receptora, condições das doadoras, alimentação, né, que a gente sabe que tem total relação com a síndrome metabólica, o calor extremo, a gente está passando por um período de calor extremo, de várias ondas de calor, higiene no local, né, tipo, cuidado dos funcionários com os animais, o estresse dos animais, a atividade atlética, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, o resultado não deve ser a métrica, porque ele só deve ser métrica quando está tudo perfeito. E a gente não tem como avaliar a perfeição de longe. Então, cuidado com essas críticas sobre os resultados de colegas, sem realmente identificar as reais condições do local, ok? Então, se vocês se definem ou definem os outros por essas métricas, né? Um ponto. Já fez isso, mas viu que, pô, meio ponto. Ou não, nunca fiz isso, 0. E, por fim, a última questão é se você está sozinho nas tomadas de decisões. Se você está sozinho, tendo que decidir tudo sozinho, e não estou falando que é culpa de vocês, não, é só falhas do mercado, né? Um ponto. Se não, se você já esteve, mas hoje vocês têm um grupo, vocês têm com quem compartilhar, com quem discutir, meio ponto. Se sempre tiveram praticamente uma rede de apoio, de discussão e tudo, 0. Isso é possível? Falo que sim. E é lógico que a mentoria seria um caminho, pode ser um caminho, ela é um caminho. Mas eu tive isso antes de mentorias aparecerem, né? Tenho. Porque eu sempre estive ligada a locais em que o conhecimento era gerado. Então, eu sempre tive a quem recorrer, né? Sejam os professores, sejam outros pós-graduandos que estavam em atividade, tinham mais experiência em algum assunto ou em outro, seja com outros setores, né? Então, é muito importante que a gente tenha realmente o olhar crítico, a humildade, e assim, às vezes não é nem a humildade, é realmente de essas relações que permitam esses contatos, essas discussões, e que facilitem as tomadas de decisão, para a gente tomar decisões mais seguras. Não é justo com vocês ficarem sozinhos, tomarem todas as decisões sozinhas. Não é justo, tá? Assim como não é demérito nenhum dividir, compartilhar, tirar dúvidas, discutir casos. Eu sempre penso nisso, isso é algo que me motiva. Seja em série, seja quando a gente vê realmente nessas empresas grandes, assim, que se desenvolvem, que se destacam,
sempre tem aqueles cabeças, aquela galera super inteligente lá, criativa, com conhecimento e tudo, numa mesa discutindo ideias. Isso para mim é tão bonito, sabe? É tão desenvolve, né? Isso é uma fonte de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e do grupo que é fundamental, né? É fundamental. A gente não precisa tomar as decisões sozinhos de maneira geral. Isso não é justo, ok? Beleza? Anotaram aí? Vamos fechar os pontos, então? Ver como é que foi isso? Então, somem os pontos de vocês aí. Vejam quanto vocês fizeram a pontuação. Matheus, mas que bom que você está aqui, porque você já vai 0 pontos, né? Zerou, tá ótimo, perfeito. Então significa que você já vai crescendo com uma outra mentalidade. É para ser 0 mesmo, é perfeito. Começar assim é bom demais. Então, somou. Vamos lá. Quem fez até 2 pontos? Parabéns, você está muito bem. Conseguiu detectar os problemas do mercado com uma antecedência incrível, né? Tipo, é quase que uma intuição, porque a gente não é ensinado isso, né? Sem precisar presenciar ou quebrar a cabeça, cometeu pouquíssimos erros que facilitam a sua jornada atual e futura. É lógico, de novo, uma andorinha não faz verão, a gente precisa de uma massa pensando igual, mas você está no caminho certo. Entre 2,5 e 4,5. Você aprendeu muita coisa ao longo da vida, né? Talvez por experiências fora da veterinária, talvez por experiências na sua jornada na reprodução equina. Está seguindo no caminho certo, mas ainda tem uns pontos importantes a melhorar para alavancar sua vida profissional. Entre 5 e 7. O sinal de alerta precisa estar aceso aí. A vida tá aqui, não foi fácil, até aqui não foi fácil para você, e muito provavelmente não será até que você realmente encontre um caminho diferente para seguir sem repetir esses erros que são tão recorrentes. Acima de 7,5, sinal vermelho. É preciso mudar imediatamente e se reestruturar, porque lembre-se, isso daqui não é um hobby. A reprodução equina é sua profissão. Você não pode ter um lucro ocasional. Você precisa se sustentar e crescer profissionalmente. E para isso, terá que urgentemente traçar um novo plano profissional. E, gente, aí que eu enfatizo aquilo que a gente discutiu lá no início. É muito importante, sim, que a gente tenha um desenvolvimento técnico muito acurado, mas ele precisa estar associado com um conhecimento financeiro, de mercado. Porque a gente, sendo a empresa de nós mesmos, né, nós veterinários autônomos somos a nossa empresa, a gente precisa entender o mercado porque está com a gente, está na nossa mão. O que a gente faz impacta o mercado e impacta ainda mais a nossa rentabilidade, né? O nosso retorno financeiro. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente não ensinou, a gente não foi ensinado a pensar assim, a ter esse tipo de discussão para provocar essas mudanças. Elas chegando, se chegaram agora, é um momento, né? Que bom que vocês estão aqui. A gente possa repensar de uma maneira crítica, mas super empática, certo? Porque estamos aqui para realmente se desenvolver como classe. Então, gostaria muito que vocês repensassem sobre isso. E assim, não desanimem, tá? Não desanimem por quê? Porque o caminho, ele é possível. E a gente tem uma jornada aí durante esses 3 dias para discutir muito sobre esse caminho, ok? Deixa eu interromper aqui a minha apresentação. Então, a gente tem caminho, né? E nos próximos dias, nos próximos 2 dias, a gente vai discutir essas estratégias de como nós vamos fazer para crescer
nesse meio. E com experiências técnicas, com a aplicação de técnicas veterinárias, técnicas da reprodução, que podem auxiliar esse aumento da rentabilidade, ok? Então, amanhã, a gente vai ter a nossa segunda live, que é fortalecendo essa subida, fortalecendo os nossos passos, que é justamente para mostrar como as técnicas, né, as biotecnologias, elas podem entrar gerando um maior lucro, né, e uma maior eficiência reprodutiva, reduzindo o tempo de efetivação de tratamento, reduzindo o custo e aumentando, consequentemente, o nosso lucro. Rafael, quer falar? Rafael levantou a mão? Não? Não. Acredito que tenha sido por engano. Para bater palminha, eu acho, né? Bom, pessoal, então amanhã nós vamos ter a nossa a segunda live, né? E vamos discutir as questões do crescimento profissional. Desculpa, minha garganta. Do desenvolvimento, do uso das técnicas dentro dessas questões financeiras. Nós vamos falar sobre as biotecnologias que envolvem a fêmea equina. Nossa, gente, deixa eu beber água aqui, porque a voz vai espalhando. E como elas podem ser utilizadas no aumento do nosso retorno financeiro. Ok? Gabriel, quer falar alguma coisa? Não, as informações, né, das próximas lives, eu tive um problema técnico aqui com a internet, mas agora eu voltei, né, no começo, mas eu consegui acompanhar tudo. Fernanda colocou pontos muito importantes, né, que a gente vai voltar a discutir sobre eles, e no grupo do WhatsApp a gente vai trazer algumas informações das próximas lives, colocando o local, né, que a gente vai fazer. A gente está definindo amanhã ainda se a gente vai fazer aqui no Google ou no YouTube. A gente está vendo certinho, mas essas informações vocês não precisam se preocupar, porque vocês vão ter acesso ao link lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não estiver, né, no grupo do WhatsApp, é só entrar em contato, mas acredito que aqui, né, a gente só disponibilizou, acho que o pessoal daqui está todo lá, tá? Então, assim, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, é só mandar o link lá do grupo do WhatsApp, que amanhã a gente vai voltar com assuntos técnicos e várias discussões disso que já foi colocado hoje. Laís, que bom que você curtiu. Matheus também. É muito importante que quem esteja começando aí no mercado já tenha essa visão, porque é muito comum, isso é importante falar, que os recém-formados, é muito comum recém-formados pensarem, isso aconteceu com todo mundo, tá, gente? Então, aconteceu comigo, aconteceu, eu tenho certeza com todo mundo. Pensar que a melhor forma de você entrar no mercado é cobrando pouco. E esse é o maior erro que a gente pode cometer. Porque uma vez cobrando pouco, a gente coloca todo o valor do mercado para baixo. E isso aqui impacta naquelas pesquisas em que as pessoas não conseguem subir o preço, ainda mais cobrando por resultado, que passa uma segurança muito grande para o proprietário. Então, o proprietário recebendo por resultado e ainda pouco, é fácil ele confiar em qualquer veterinário, né? Seja ele tecnicamente capacitado ou não, porque, afinal de contas, ele só vai pagar pelo resultado positivo. E aí, depois, a gente não consegue subir o preço, tá? Então, é uma falha que, quando a gente entra no mercado, e me falaram isso, e eu fiz isso, tá? Eu repeti isso, quando eu entrei no mercado. Que, começa a cobrar por resultado para passar mais confiança, começa cobrando menos, depois você vai subindo. Isso é impossível num mercado competitivo como o nosso. É preciso conhecer de mercado para a gente saber que realmente a única coisa que esse tipo de atitude faz é colocar todo o preço do mercado para baixo. A gente nunca consegue subir. Agora a gente só consegue subir realmente na massa, né? E nas negociações. Por isso que é importante saber negociar. Nas negociações, sim, a gente consegue ter um leque maior de opções, né? Para poder melhorar esse retorno financeiro
de maneira independente. Isso está na nossa mão, tá? Isso a gente consegue controlar. A forma como a gente negocia está com a gente. A gente subir esses valores do mercado como um todo depende da massa ter esse tipo de conhecimento e fazer esse tipo de discussão, tá? Pra dentro, Lipe. Regis, Já muito boa cortei. discussão. Parabéns mais uma vez, Fernanda e Gabriel. Obrigada, Regis. Sempre bom ter você aqui. Obrigada, Natália. Fico muito feliz. Viu, gente? Acho que você chega mais cedo, né? Bom, então nos Primeiro, encontramos eu na acho que semana você que chegava vem. às 7. Eita, Depois nos você falou que encontramos chega amanhã, hoje. nesse mesmo horário. Como o Gabriel falou, a gente só vai passar lá por qual via. Aí a né? gata chegou 8 Aqui é muito legal porque deixa mais pessoal, mas lá no YouTube a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Então é bem interessante também. Então, para amanhã a gente define e manda, ok? Pessoal, muito boa noite, bom descanso para vocês. Nos vemos amanhã. Celular, sei lá onde vocês vão anotar. Pode, né? Então vamos lá. Como é que vai ser isso? Vão ser 10 questões. E essa vai ser a pontuação. Se você faz o que eu colocar aqui, marca 1 ponto. Se você já fez e não faz mais, marca meio. Por que meio? Porque se você já fez, isso impacta o mercado, ok? Então, que bom que você não faz mais. Que bom. Mas já impactou o mercado. Então, por isso é meio, não é 0, é meio. E se você nunca fez isso, 0. Tá zerado. Tá bom? Então, beleza, vamos começar. Não considerar relação doadora-receptora ou qualidade de receptoras na negociação. O que é isso? Eu quero saber se vocês, quando recebem uma proposta de um ARAS, tá? Vocês fecham o valor, fazem a negociação com o proprietário, né? Sobre o quanto vocês vão cobrar e tudo mais. Mas não leve em consideração, você não vai lá ver a receptora, o número de receptoras que ele tem para quantas éguas ou para quantos embriões, né? Para quantas doadoras. Ou a qualidade da receptora. Simplesmente fecha. Ah, quer 30 embriões? Beleza, fecha 30 embriões, sem avaliar essas relações. Relação doadora-receptora, número de doadoras para receptoras, ou número de embriões para o número de receptoras. Ou ainda, mesmo que tenha número, a qualidade das receptoras. Então, beleza. Se você não considera, 1 ponto. Se você já fez isso, mas agora não, agora toda vez que você vai fechar, você vai lá, avalia tudo antes de fechar o negócio, antes de dar o preço, antes de tudo, meio. E se você sempre fez isso, sempre avaliou todas as condições antes de fechar a negociação, 0 pontos. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida na pergunta, também me fala. Então, essa foi a questão 1. Vamos para a segunda. 2. Cobrar material incluso ou cobrar material separado sem estratégia. Porque é o seguinte, quando você entende de finanças, você pode até fazer as negociações e cobrar de um jeito ou de outro, desde que você tenha certeza da segurança do seu passo. E para isso você tem que ter conhecimento de finanças, ok? Agora, se você faz isso sem estratégia, então não muda nada. Então, assim, tem estratégia ou não tem estratégia? Vocês sabem quando colocar o material e quando não colocar o material? Ok? Se não sabem, se escolhem isso de maneira aleatória, 1 ponto. Se sabem, não, tem hora que eu cobro incluso, tem hora que não, dependendo da condição para me dar segurança, meio, mas já fiz isso, meio ponto.
Se sempre levei em consideração, sou muito segura nessas escolhas, sempre fui, 0. Ok? Todo mundo respondeu? Seguinte. Então, para vocês verem o perigo disso, eu vou mostrar aqui para vocês um quadrinho. Ó, vamos supor que se cobre R$ 1.750 por embrião efetivado. E o material está sendo cobrado à parte. Ou seja, o custo para o veterinário foi 0. O lucro, R$ 1.750. Então, o que entra é lucro. Agora, se tem material incluso nesse valor, R$ 1.750 eu cobro por embrião e R$ 250, isso aqui também eu acho que não é o valor correto, né? Que eu acho que, não sei o que vocês estão vendo aí, que está sendo de custo de TE para vocês aí, ainda mais que varia muito por região. Mas aqui eu coloquei 250 só para dar um exemplo. R$ 250 de custo de material para TE. Qual foi o lucro? R$ 1.500. Se o embrião efetivar no primeiro ciclo. Se o embrião efetivar no primeiro ciclo. Gente, só nisso daqui, o veterinário já recebeu 14,3% a menos. Se o embrião efetiva no segundo ciclo ainda, o custo foi duplicado, foi de R$ 500. Quando ele receber 1.750, de lucro ele só tem 1.250. Então, o prejuízo foi de 28,6%. E aqui eu estou falando só de perdas por custo de material. Só isso. Porque ainda tem mais. Bom, pergunta 3. Vocês calculam as perdas financeiras quando demoram a efetivar o embrião ou a prenhez? Ou seja, demorei 30 dias, 60 dias, 90 dias. Vocês consideram isso a perda financeira? Vou jogar a real para vocês. Eu não considerava. Então, eu nessa resposta eu colocaria meia. Por quê? Eu sempre fiz o cálculo do ano. Eu efetivei 30 embriões por ano, 30 embriões no ano. O meu lucro foi esses 30 embriões, independente de eu ter conseguido 20 nos primeiros 30 dias, 5 no 30, enfim. E aí vai, demorei 4 meses para efetivar 10% deles, eu nunca considerei o tempo, certo? Era só o ano. Bom, por que isso é importante? Eu vou mostrar para vocês. Se no primeiro ciclo eu cobro R$ 1.750, e aqui eu estou falando de material incluso ainda, olha. R$ 1.750. Tive um custo de R$ 250. Um lucro de R$ 1.500. E demorei 75 dias para receber, porque eu efetivei no primeiro ciclo, mas eu cobro com 45, 60 dias, eu vou receber só com 75 dias, mais ou menos, a partir de 75 dias. Certo? Sabe qual foi o meu lucro por dia de trabalho? R$ 20. Tá? Trabalhar com aquela égua por dia custou R$ 20. Segundo ciclo, R$ 1.750, eu gastei o dobro de material. Custo R$ 500. Lucro, R$ 1.250. Se eu demorei 2 ciclos, vou receber com 90 dias. Sabe quanto que eu recebi por dia? R$ 13,90. Ou seja, já tive uma redução, uma queda de 30,5% do meu lucro diário. Terceiro ciclo, R$ 1.750, gastei 750, meu lucro foi de R$ 1.000, demorei 105 dias e meu lucro por dia foi R$ 9,52. Ou seja, uma redução de 52,4%. Aí vocês podem estar falando assim, para, Fernanda, você está exagerando, porque eu não trabalho todos os dias com a mesma égua. Tá bom, gente, mas vocês comem todos os dias. Vocês pagam a luz todos os meses. Então, se isso aqui é o trabalho de vocês e que mantém vocês, a conta para vocês saberem o quanto vocês estão recebendo para se manter tem que ser diário. Ou alguém aqui consegue não gastar quando não vai lá palpar a égua. Certo? Então, a gente precisa avaliar no tempo. Até porque R$ 1.750, né? Há 5 meses é outra coisa.
Quanto o dinheiro na mão, gente, você faz o que quiser, mesmo que você não gaste tudo, investe, né? Para render em 5 meses. Agora, se você demorar 3 meses, 4 meses para receber, você perdeu o dinheiro. Você perdeu o dinheiro. Questão 4. Aumentar clientes quando queremos aumentar lucro. É aquela mentalidade assim, ó. Ah, eu quero ganhar mais, logo vou correr ou conseguir mais clientes. Quem pensa isso? E eu vou falar para vocês, eu já pensei muito. Eu lembro claramente de um ano, foi de 2014, 2013 para 2014. Eu lembro no Réveillon, eu pedindo para aumentar clientes. O que aconteceu em 2014? Porque Deus escuta, né? Me escutou. Eu ganhei mais cliente, mas não ganhei mais lucro. A minha relação com a parada toda assim não foi estratégica. Pelo contrário. Eu tive um gasto muito maior com o carro. Eu lembro que naquela estação eu andei tanto, eu rodei tanto, eu estourava pneu, né? Uma vez que eu andando lá numa estrada que tinha muita pedra, assim, ponto da rasgou meu pneu, eu tinha acabado de comprar. Enfim, não é a melhor estratégia. É lógico que a gente pode utilizar isso. Pode, mas tem que ser de maneira consciente, certo? Porque a melhor forma da gente aumentar lucro é aumentando o preço do nosso serviço ou a mudança na forma de cobrança, de uma maneira que seja mais segura e mais rentável, e não aumentar clientes. Isso é uma regra também básica de mercado, de finanças, de empreendedorismo, que toda empresa deve levar em consideração. Se você tem uma padaria, se você tem um restaurante e pretende ampliar, tudo que você amplia gera maior custo também, certo? Então, você precisa avaliar muito bem se a sua estrutura vai aguentar aquele aumento de custo. Senão, não há dúvidas. A melhor forma de você aumentar seu ganho é aumentar lucro. Se você aumentar, expandir o seu número de clientes de uma maneira que fuja do controle, né? Você vai ter um custo maior e vai receber menos. 5. Não considerar o limite máximo de quanto podemos atender na estação. Deixa eu só ver aqui a Yara. Aqui o pessoal não cobra deslocamento, pelo amor de Deus, Yara. Fica difícil mudar a mentalidade do criador se os concorrentes estão pagando para trabalhar. Chama eles para essa live aqui, pelo amor de Deus. Gente, essa é a coisa mais inadmissível que tem. Porque carro é um custo gigantesco para quem trabalha campo, todo mundo sabe disso, né? Se você sai para ter gasto, é melhor você pegar o dinheiro da gasolina, investir no banco e ficar em casa assistindo Netflix. Você vai ganhar mais. Exatamente, né, Camila? O carro tem uma depreciação, assim como todos os aparelhos, às vezes até mais, né? Porque, gente, você tira o carro da concessionária, se for zero, já despencou o preço. Então, assim, isso tem que entrar na conta, isso tem que entrar na conta. Meu irmão, ele fez uma planilha muito legal, né? Que o pessoal da mentoria recebe. É que é chato mexer, mas é necessário. Que considera a depreciação de tudo isso. Dos aparelhos, do carro, né? De tudo, porque o carro é necessário. Não tem como você trabalhar na reprodução sem carro. Bom, essa questão 5 é não considerar o limite máximo de quanto podemos atender na estação. Gente, se vocês pegarem muito, né? O que é isso? Vocês têm ideia de qual é o máximo de áreas que vocês conseguem atender na estação? Isso vai depender, e eu não tenho essa resposta, porque isso vai depender da distância entre os áreas, de quantos animais vocês vão precisar trabalhar em cada área. Se tem áreas com muito animal para vocês mexerem, obviamente é melhor, porque você gasta menos tempo, porque todo mundo tem uma agenda. Né? Todos os profissionais, vocês vão lá no médico, no dentista, no cabeleireiro, todo mundo tem uma agenda. Eu vou trabalhar aqui de tal hora a tal hora, né? E assim vai. Se vocês não têm ideia do tempo máximo que vocês conseguem trabalhar no dia, o resultado cai.
porque vocês não vão conseguir atender o necessário para detectar vários problemas técnicos que a gente precisa detectar, né? Há 2 semanas eu fiz a live, né, com o Gabriel sobre falhas ovulatórias. Gente, tem hora, as falhas ovulatórias, na grande parte das vezes, a gente só detecta quando está lá vendo o momento da ovulação, né? Muito próximo dela. E se você pega um monte, às vezes a gente perde esses momentos. E tudo bem para um animal que seja normal, né? Um animal sem problemas. Mas os animais que têm problemas, isso vai fazer falta. E aí é que o resultado cai. Porque lembra também lá atrás, eu não sei qual foi a resposta de vocês, mas eu tenho certeza que grande parte não considera as características dos animais para fazer a negociação. Então a gente cobra todo mundo igual, independente se a égua é problema, se tem receptor ou se não tem. Enche, pensa que o melhor jeito é pegar um monte de aras, enche a nossa rotina, não dá conta de um aras e outro, como deveria, como conseguiria, deveria, e assim, eu estou fazendo essas críticas, gente, é uma autocrítica, inclusive, porque eu já passei por isso, necessária para mudança, tá? Para realmente a gente pensar no que precisa ser mudado, para incentivá-los a pensar nesses pontos, não para criticá-los de uma maneira depreciativa, não, ok? 6. Vocês tratam todos os animais, éguas e garanhões, como se tivessem o mesmo potencial de trazer resultado durante a negociação e ao longo da estação? É o que eu acabei de falar. Vocês levam em consideração isso quando o proprietário fala assim, eu quero 20 embriões de 10 éguas, mas 10 dessas éguas, 8 são idosas, só 2 são jovens. Vocês levam isso em consideração para negociar ou não? Se não levam, 1 ponto. Se já fizeram isso e agora não faz mais, meio. Se sempre levarem em consideração esse ponto, 0, ok? E isso vale para os dois, para éguas e garanhões, né? Com certeza. Tá. Agora é a hora da honestidade interna aí, né, gente? Repetir, fortalecer e acreditar em notícias sem embasamento científico, como uso de uma palheta para inseminação, meia palheta. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer live, uma vez eu critiquei isso, né? Eu critiquei o uso de uma palheta. E aí um colega falou assim na live, lá no Instagram, né? Ué, doutora, mas você nunca conseguiu fazer embrião, fazer produto com uma palheta só? Gente, não é sobre conseguir, não. É sobre taxa, né? Porque sim, eu tenho uma égua, inclusive, a Jolie, poxa, que é uma égua maravilhosa, a mãe é importada, o sêmen veio de fora, era a minha última palheta. Eu consegui embrião e ela efetivou e nasceu uma égua linda, campeã, maravilhosa. Ok. Mas eu não defendo isso, porque isso não me traz taxa. O que vai me manter segura financeiramente não é eu conseguir uma mágica, não é eu conseguir o resultado com o improvável. É eu ter uma taxa boa de efetivação com o que é provável, com o que é seguro, certo? Então, não. Eu não vou defender o uso de uma palheta, por mais que em algumas situações específicas eu sei que eu não consigo fugir. Não, eu não vou defender o uso de meia palheta para emprenhar animal, como se eu... Nem vou usar isso, muito menos, e aí uma crítica ferrenha para quem faz isso, de verdade, aí eu critico. Defender que é bom porque conseguiu um embrião com meia palheta, ou com uma palheta. Isso eu não aceito. Porque isso, gente, é destruir o mercado. Quando a gente divulga isso, o proprietário entende, na sua limitação técnica, que aquilo é possível e replicável. E quando eu digo replicável, é replicável numa taxa segura. E essa cobrança vai vir. Quando a pessoa também usa isso para se auto-valorizar, né? Como se fosse muito bom. Gente, me desculpe, a mesma técnica que se faz para inseminar com 8 palhetas com 8 palhetas depois do sêmen ainda ter passado no Equipool para melhorar a qualidade, é a mesma técnica que se usa com uma palheta ou meia palheta. Isso não é mérito nenhum do veterinário.
É a sorte da vida de dois gametas que querem se encontrar. É sorte. Não é mérito. Me desculpe, não é mérito. E não é isso que a gente tem que defender na reprodução. Não é. Esse é o tipo de coisa que destrói o mercado, ok? Então, assim, vocês já repetiram, fortaleceram alguma vez algum tipo? Eu dei um exemplo da palheta, mas tem vários, né? Tem um monte de tratamento aí também, de endometrite, enfim. Receita de bolo, muito enfim, vocês já acreditaram, fortaleceram, divulgaram? Um ponto. Já, mas não faço mais? Meio. Nunca? Zero. Questão número 8. Uso de protocolos às cegas como solução de problemas difíceis. Vou dar a situação. Não sei como tratar isso. Aí vem a pessoa, por mais que ela esteja certa, certo ou errado, faça isso. E tal dia aplicar isso, não sei o que, nanana, e aí você segue aquele protocolo sem ter o conhecimento técnico para entender esses passos, sabe? Vamos repetir, vamos confiar porque aquela pessoa sabe. Às vezes nem sabe, né? Mas pode ser que saiba, pode ser que não saiba. Mas é perigoso porque cavalo, gente, isso é coisa que a gente sempre fala em todas as aulas, né? O cavalo, ele é individual, né? Ele é muito indivíduo. A gente tem que tratar muito ele como indivíduo. É diferente de bovino, que a gente trata o lote, né? Que as vacas que saem de um padrão acabam sendo descartadas. As éguas, elas não vão ser descartadas assim. Então, é muito importante que a gente entenda os procedimentos para, naquele caso em específico, a gente conseguir manipular aquele método, aquele tratamento, para que dê certo para ela, ok? Para aquele animal. Então, se você já usou protocolos às cegas, acreditando no que foi passado, tal, nananana, sem saber os motivos, um ponto. Se já fez isso, mas não faz mais, meio. Se nunca fez, zero. 9. Se definir ou definir outro veterinário pela taxa de prenhez em determinado local, sem considerar as condições. Já fez isso? Eu sou muito boa porque minha taxa de prenhez é muito alta. Aquele lá, nossa, a taxa dele esse ano daquele Aras foi muito baixa. Gente, é lógico que tem pessoas que precisam desenvolver tecnicamente, mas considerando que se essa não fosse uma realidade, mesmo assim os resultados poderiam não vir, dependendo das condições. E isso eu digo, receptora, condições das doadoras, alimentação, né, que a gente sabe que tem total relação com a síndrome metabólica. O calor extremo, a gente está passando por um período de calor extremo, de várias ondas de calor. Higiene no local, né? Tipo, o cuidado dos funcionários com os animais, o estresse dos animais, a atividade atlética, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, o resultado não deve ser a métrica, porque ele só deve ser métrica quando está tudo perfeito. E a gente não tem como avaliar a perfeição de longe. Então, cuidado com essas críticas sobre os resultados de colegas, sem realmente identificar as reais condições do local, ok? Então, se vocês se definem ou definem os outros por essas métricas, né? Um ponto. Já fez isso, mas viu que, pô, meio ponto. Ou não, nunca fiz isso, zero. E por fim, a última questão é se você está sozinho nas tomadas de decisões. Se você está sozinho, tendo que decidir tudo sozinho. E não estou falando que é culpa de vocês, não. É só falhas do mercado, né? Um ponto. Se não, se você já esteve, mas hoje vocês têm um grupo, vocês têm com quem compartilhar, com quem discutir, meio ponto. Se sempre tiveram essa praticamente uma rede de apoio, de discussão e tudo, zero. Isso é possível? Falo que sim. E é lógico que a mentoria seria um caminho, pode ser um caminho, ela é um caminho. Mas eu tive isso antes de mentorias aparecerem, né? Tenho. Porque eu sempre estive ligada a locais em que o conhecimento era gerado. Então, eu sempre tive a quem recorrer, né?
sejam os professores, sejam outros pós-graduandos que estavam em atividade, tinham mais experiência em algum assunto ou em outro, seja com outros setores, né? Então, é muito importante que a gente tenha realmente o olhar crítico, humildade, e assim, às vezes não é nem a humildade, é realmente de essas relações que permitam esses contatos, essas discussões, e que facilitem as tomadas de decisão, para a gente tomar decisões mais seguras. Não é justo com vocês ficarem sozinhos, tomarem todas essas decisões sozinhas. Não é justo, tá? Assim como não é demérito nenhum dividir, compartilhar, tirar dúvidas, discutir casos. Pensa, eu sempre penso nisso, isso é algo que me motiva. Seja em série, seja de quando a gente vê realmente nessas empresas grandes, assim, que se desenvolvem, que se destacam, sempre tem aqueles cabeças, aquela galera super inteligente lá, criativa, com conhecimento e tudo, numa mesa discutindo ideias. Isso para mim é tão bonito, sabe? É tão desenvolve, né? Isso é uma fonte de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e do grupo que é fundamental, né? É fundamental. A gente não precisa tomar as decisões sozinhos de maneira geral. Isso não é justo, ok? Beleza? Anotaram aí? Vamos fechar os pontos, então? Ver como é que foi isso? Então, somem os pontos de vocês aí. Vejam quanto vocês fizeram a pontuação. Matheus, mas que bom que você está aqui, porque você já vai 0 pontos, né? Zerou, tá ótimo, perfeito. Então, significa que você já vai crescendo com uma outra mentalidade. É para ser 0 mesmo, é perfeito. Começar assim é bom demais. Então, somou. Vamos lá. Quem fez até 2 pontos? Parabéns, você está muito bem. Conseguiu detectar os problemas do mercado com uma antecedência incrível, né? Tipo, é quase que uma intuição, porque a gente não é ensinado isso, né? Sem precisar presenciar ou quebrar a cabeça, cometeu pouquíssimos erros que facilitam a sua jornada atual e futura. É lógico, de novo, uma andorinha não faz verão, a gente precisa de uma massa pensando igual, mas você está no caminho certo. Entre 2,5 e 4,5. Você aprendeu muita coisa ao longo da vida, né? Talvez por experiências fora da veterinária, talvez por experiências na sua jornada na reprodução equina. Está seguindo no caminho certo, mas ainda tem uns pontos importantes a melhorar para alavancar sua vida profissional. Entre 5 e 7. O sinal de alerta precisa estar aceso aí. A vida tá aqui não foi fácil, até aqui não foi fácil para você, e muito provavelmente não será até que você realmente encontre um caminho diferente para seguir sem repetir esses erros que são tão recorrentes. Acima de 7,5, sinal vermelho. É preciso mudar imediatamente e se reestruturar, porque lembre-se, isso daqui não é um hobby. A reprodução equina é sua profissão. Você não pode ter um lucro ocasional. Você precisa se sustentar e crescer profissionalmente. E para isso, terá que urgentemente traçar um novo plano profissional. E, gente, aí que eu enfatizo aquilo que a gente discutiu lá no início. É muito importante, sim, que a gente tenha um desenvolvimento técnico muito acurado, mas ele precisa estar associado com um conhecimento financeiro, de mercado. Porque a gente, sendo a empresa de nós mesmos, né, nós veterinários autônomos somos a nossa empresa, a gente precisa entender o mercado porque está com a gente, está na nossa mão. O que a gente faz impacta o mercado e impacta ainda mais a nossa rentabilidade, né? O nosso retorno financeiro. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente não ensinou, a gente não foi ensinado a pensar assim, a ter esse tipo de discussão para provocar essas mudanças. Elas chegando,
que se chegar agora é um momento, né? Que bom que vocês estão aqui. A gente possa repensar de uma maneira crítica, mas super empática, certo? Porque estamos aqui para realmente se desenvolver como classe. Então, gostaria muito que vocês repensassem sobre isso. E assim, não desanimem, tá? Não desanimem por quê? Porque o caminho, ele é possível. E a gente tem uma jornada aí durante esses 3 dias para discutir muito sobre esse caminho, ok? Deixa eu interromper aqui a minha apresentação. Então, a gente tem caminho, né? E nos próximos dias, nos próximos 2 dias, a gente vai discutir essas estratégias de como nós vamos fazer para crescer nesse meio. E com experiências técnicas, com a aplicação de técnicas veterinárias, técnicas da reprodução, que podem auxiliar esse aumento da rentabilidade, ok? Então, amanhã, a gente vai ter a nossa segunda live, que é fortalecendo essa subida, fortalecendo os nossos passos, que é justamente para mostrar como as técnicas, né, as biotecnologias, elas podem entrar gerando um maior lucro, né, e uma maior eficiência reprodutiva, reduzindo o tempo de efetivação de tratamento, reduzindo o custo e aumentando, consequentemente, o nosso lucro. Rafael, quer falar? Rafael levantou a mão? Não? Não. Acredito que tenha sido por engano. Para bater palminha, eu acho, né? Bom, pessoal, então amanhã nós vamos ter a nossa a segunda live, né? E vamos discutir as questões do crescimento profissional. Desculpa, minha garganta. Do desenvolvimento, do uso das técnicas dentro dessas questões financeiras. Nós vamos falar sobre as biotecnologias que envolvem a fêmea equina. Nossa, gente, deixa eu beber água aqui, porque a voz espalhando. E como elas podem ser utilizadas no aumento do nosso retorno financeiro. Ok? Gabriel, quer falar alguma coisa? Não, só... Não, as informações, né, das próximas lives, eu tive um problema técnico aqui com a internet, mas agora eu voltei, né, no começo. Mas eu consegui acompanhar tudo. Fernanda colocou pontos muito importantes, né, que a gente vai voltar a discutir sobre eles. E no grupo do WhatsApp a gente vai trazer algumas informações das próximas lives, colocando o local, né, que a gente vai fazer. A gente está definindo amanhã ainda se a gente vai fazer aqui no Google ou no YouTube, a gente está vendo certinho, mas essas informações vocês não precisam se preocupar, porque vocês vão ter acesso ao link lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não estiver, né, no grupo do WhatsApp, é só entrar em contato, mas acredito que aqui, né, a gente só disponibilizou, acho que o pessoal daqui está todo lá, tá? Então, assim, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, é só mandar o link lá do grupo do WhatsApp, que amanhã a gente vai voltar com assuntos técnicos e várias discussões disso que já foi colocado hoje. Laís, que bom que você curtiu. Matheus também. É muito importante que quem esteja começando aí no mercado já tenha essa visão, porque é muito comum, e isso é importante falar, que os recém-formados, é muito comum recém-formados pensarem, isso aconteceu com todo mundo, tá, gente? Então, aconteceu comigo, aconteceu, eu tenho certeza com todo mundo. Pensar que a melhor forma de você entrar no mercado é cobrando pouco. E esse é o maior erro que a gente pode cometer. Porque uma vez cobrando pouco, a gente coloca todo o valor do mercado para baixo. E isso aqui impacta naquelas pesquisas em que as pessoas não conseguem subir o preço, ainda mais cobrando por resultado, que passa uma segurança muito grande para o proprietário.
Então, o proprietário recebendo por resultado e ainda pouco, é fácil ele confiar em qualquer veterinário, né? Seja ele tecnicamente capacitado ou não, porque afinal de contas ele só vai pagar pelo resultado positivo. E aí depois a gente não consegue subir o preço, tá? Então é uma falha que quando a gente anda no mercado, e me falaram isso e eu fiz isso, tá? Eu repeti isso quando eu entrei no mercado. Que começa a cobrar por resultado para passar mais confiança, começa cobrando menos, depois você vai subindo. Isso é impossível num mercado competitivo como o nosso. É preciso conhecer de mercado para a gente saber que realmente isso, a única coisa que esse tipo de atitude faz é colocar todo o preço do mercado para baixo. A gente nunca consegue subir. Agora a gente só consegue subir realmente na massa, né? E nas negociações. Por isso que é importante saber negociar. Nas negociações, sim, a gente consegue ter um leque maior de opções, né, para poder melhorar esse retorno financeiro de maneira independente. Isso está na nossa mão, tá? Isso a gente consegue controlar. A forma como a gente negocia está com a gente. A gente subir esses valores do mercado como um todo depende da massa ter esse tipo de conhecimento e fazer esse tipo de discussão. Tá? Pra dentro, Lipe. Regis, Já muito corta boa aí. discussão. Parabéns mais uma vez, Fernando e Gabriel. Obrigada, Regis. Sempre bom ter você aqui. Obrigada, Natália. Fico muito feliz. Viu, gente? Eu achei que você ia chegar mais cedo, né? Bom, então nos Primeiro, encontramos eu na achei que semana você que chegava vem. às 7. Eita, Depois nos você falou que ia encontramos chegar amanhã, 8. nesse mesmo horário. Como o Gabriel falou, a gente só vai passar lá por qual via, Aí a né? gata chegou 8 Aqui é muito legal porque deixa mais pessoal, mas lá no YouTube a gente consegue alcançar mais Lorena. pessoas, né? Então é bem interessante também. Então, para amanhã a gente define e manda, ok? Pessoal, muito boa noite, bom descanso para vocês. Nos vemos amanhã. E essa vai ser a pontuação. Se você faz o que eu colocar aqui, marca 1 ponto. Se você já fez e não faz mais, marca meio. Por que meio? Porque se você já fez, isso impacta o mercado, ok? Então, que bom que você não faz mais. Que bom. Mas já impactou o mercado. Então, por isso é meio, não é 0, é meio. E se você nunca fez isso, 0. Tá zerado. Tá bom? Então, beleza, vamos começar. Não considerar a relação doadora-receptora ou qualidade de receptoras na negociação. O que é isso? Eu quero saber se vocês, quando recebem uma proposta de um ARAS, tá? Vocês fecham o valor, fazem a negociação com o proprietário, né? Sobre o quanto vocês vão cobrar e tudo mais. Mas não leve em consideração, você não vai lá ver a receptora, o número de receptoras que ele tem para quantas éguas ou para quantos embriões, né? Para quantas doadoras. Ou a qualidade da receptora. Simplesmente fecha. Quer 30 embriões? Beleza, fecho 30 embriões, sem avaliar essas relações. Relação doadora-receptora, número de doadoras para receptoras, ou número de embriões para o número de receptores. Ou ainda, mesmo que tenha número, a qualidade das receptoras. Então, beleza. Se você não considera, 1 ponto. Se você já fez isso, mas agora não, agora toda vez que você vai fechar, você vai lá, avalia tudo antes de fechar o negócio, antes de dar o preço, antes de tudo, meio. E se você sempre fez isso, sempre avaliou todas as condições antes de fechar a negociação, 0 pontos. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida na pergunta, também me fala. Então, essa foi a questão 1. Vamos para a segunda. 2. Cobrar material incluso ou cobrar material separado sem estratégia. Porque é o seguinte, quando você entende de finanças, você pode até fazer as negociações e cobrar de um jeito ou de outro, desde que você tenha certeza da segurança do seu passo. E para isso você tem que ter conhecimento de finanças, ok? Agora, se você faz isso sem estratégia, então não muda nada. Então, assim, tem estratégia ou não tem estratégia? Vocês sabem quando colocar o material e quando não colocar o material? Ok? Se não sabem, se escolhem isso de maneira aleatória, 1 ponto. Se sabem, não, tem hora que eu cobro incluso, tem hora que não, dependendo da condição para me dar segurança, meio, mas já fiz isso, meio ponto.
Se sempre levei em consideração, sou muito segura nessas escolhas, sempre fui, 0. Ok? Todo mundo respondeu? Seguinte. Então, para vocês verem o perigo disso, eu vou mostrar aqui para vocês um quadrinho. Ó, vamos supor que se cobre R$ 1.750 por embrião efetivado. E o material está sendo cobrado à parte. Ou seja, o custo para o veterinário foi 0. O lucro, R$ 1.750. Então, o que entra é lucro. Agora, se tem material incluso nesse valor, R$ 1.750 eu cobro por embrião e R$ 250, isso aqui também eu acho que tá, não é o valor correto, né? Que eu acho que, não sei o que vocês estão vendo aí, que está sendo de custo de TE para vocês aí, ainda mais que varia muito por região. Mas aqui eu coloquei 250 só para dar um exemplo. R$ 250 de custo de material para TE. Qual foi o lucro? R$ 1.500. Se o embrião efetivar no primeiro ciclo. Se o embrião efetivar no primeiro ciclo. Gente, só nisso daqui, o veterinário já recebeu 14,3% a menos. Se o embrião efetiva no segundo ciclo ainda, o custo foi duplicado, foi de R$ 500. Quando ele receber 1.750, de lucro ele só tem 1.250. Então, o prejuízo foi de 28,6%. E aqui eu estou falando só de perdas por custo de material. Só isso. Porque ainda tem mais. Bom, pergunta 3. Vocês calculam as perdas financeiras quando demoram a efetivar o embrião ou a prenhez? Ou seja, demorei 30 dias, 60 dias, 90 dias. Vocês consideram isso a perda financeira? Vou jogar a real para vocês. Eu não considerava. Então, eu nessa resposta eu colocaria meia. Por quê? Eu sempre fiz o cálculo do ano. Eu efetivei 30 embriões por ano, 30 embriões no ano. O meu lucro foi esses 30 embriões, independente de eu ter conseguido 20 nos primeiros 30 dias, 5 no 30, enfim. E aí vai, demorei 4 meses para efetivar 10% deles, eu nunca considerei o tempo, certo? Era só o ano. Bom, por que isso é importante? Eu vou mostrar para vocês. Se no primeiro ciclo eu cobro R$ 1.750, e aqui eu estou falando de material incluso ainda, olha. R$ 1.750. Tive um custo de R$ 250. Um lucro de R$ 1.500. E demorei 75 dias para receber, porque eu efetivei no primeiro ciclo, mas eu cobro com 45, 60 dias, eu vou receber só com 75 dias, mais ou menos, a partir de 75 dias. Certo? Sabe qual foi o meu lucro por dia de trabalho? R$ 20. Tá? Trabalhar com aquela égua por dia custou R$ 20. Segundo ciclo, R$ 1.750, eu gastei o dobro de material. Custo R$ 500. Lucro, R$ 1.250. Se eu demorei 2 ciclos, vou receber com 90 dias. Sabe quanto que eu recebi por dia? R$ 13,90. Ou seja, já tive uma redução, uma queda de 30,5% do meu lucro diário. Terceiro ciclo, R$ 1.750, gastei 750, meu lucro foi de R$ 1.000, demorei 105 dias e meu lucro por dia foi R$ 9,52. Ou seja, uma redução de 52,4%. Aí vocês podem estar falando assim, para, Fernanda, você está exagerando, porque eu não trabalho todos os dias com a mesma égua. Tá bom, gente, mas vocês comem todos os dias. Vocês pagam a luz todos os meses. Então, se isso aqui é o trabalho de vocês e que mantém vocês, a conta para vocês saberem o quanto vocês estão recebendo para se manter tem que ser diário. Ou alguém aqui consegue não gastar quando não vai lá palpar a égua, certo? Então, a gente precisa avaliar no tempo. Até porque R$ 1.750, né? Há 5 meses é outra coisa.
Quanto o dinheiro na mão, gente, você faz o que quiser, mesmo que você não gaste tudo, investe, né? Para render em 5 meses. Agora, se você demorar 3 meses, 4 meses para receber, você perdeu o dinheiro. Você perdeu o dinheiro. Questão 4. Aumentar clientes quando queremos aumentar lucro. É aquela mentalidade assim, ó. Ah, eu quero ganhar mais, logo vou correr ou conseguir mais clientes. Quem pensa isso? E eu vou falar para vocês, eu já pensei muito. Eu lembro claramente de um ano, foi de 2014, 2013 para 2014. Eu lembro no Réveillon, eu pedindo para aumentar clientes. O que aconteceu em 2014? Porque Deus escuta, né? Me escutou. Eu ganhei mais cliente, mas não ganhei mais lucro. A minha relação com a parada toda assim não foi estratégica. Pelo contrário. Eu tive um gasto muito maior com o carro. Eu lembro que naquela estação eu andei tanto, eu rodei tanto, eu estourava pneu, né? Uma vez que eu andando lá numa estrada que tinha muita pedra, assim, pontuda, rasgou meu pneu, eu tinha acabado de comprar. Enfim, não é a melhor estratégia. É lógico que a gente pode utilizar isso. Pode, mas tem que ser de maneira consciente, certo? Porque a melhor forma da gente aumentar lucro é aumentando o preço do nosso serviço ou a mudança na forma de cobrança, de uma maneira que seja mais segura e mais rentável, e não aumentar clientes. Isso é uma regra também básica de mercado, de finanças, de empreendedorismo, que toda empresa deve levar em consideração. Se você tem uma padaria, se você tem um restaurante e pretende ampliar, tudo que você amplia gera maior custo também, certo? Então, você precisa avaliar muito bem se a sua estrutura vai aguentar aquele aumento de custo. Senão, não há dúvidas. A melhor forma de você aumentar seu ganho é aumentar lucro. Se você aumentar, expandir o seu número de clientes de uma maneira que fuja do controle, né? Você vai ter um custo maior e vai receber menos. 5. Não considerar o limite máximo de quanto podemos atender na estação. Deixa eu só ver aqui a Yara. Aqui o pessoal não cobra deslocamento, pelo amor de Deus, Yara. Fica difícil mudar a mentalidade do criador se os concorrentes estão pagando para trabalhar. Chama eles para essa live aqui, pelo amor de Deus. Gente, essa é a coisa mais inadmissível que tem. Porque carro é um custo gigantesco para quem trabalha campo, todo mundo sabe disso, né? Se você sai para gerar, para ter gasto, é melhor você pegar o dinheiro da gasolina, investir no banco e ficar em casa assistindo Netflix. Você vai ganhar mais. Exatamente, né, Camila? O carro tem uma depreciação, assim como todos os aparelhos, às vezes até mais, né? Porque, gente, você tira o carro da concessionária, se for zero, já despencou o preço. Então, assim, isso tem que entrar na conta, isso tem que entrar na conta. Meu irmão, ele fez uma planilha muito legal, né? Que o pessoal da mentoria recebe. É que é chato mexer, mas é necessário. Que considera a depreciação de tudo isso. Dos aparelhos, do carro, né? Porque o carro é necessário. Não tem como você trabalhar na reprodução sem carro. Bom, essa questão 5 é não considerar o limite máximo de quanto podemos atender na estação. Gente, se vocês pegarem muito, né? O que é isso? Vocês têm ideia de qual é o máximo de áreas que vocês conseguem atender na estação? Isso vai depender, e eu não tenho essa resposta, porque isso vai depender da distância entre os áreas, de quantos animais vocês vão precisar trabalhar em cada áreas. Se tem áreas com muito animal, para vocês mexerem, obviamente, é melhor, porque você gasta menos tempo, porque todo mundo tem uma agenda. Né? Todos os profissionais vão lá no médico, no dentista, no cabeleireiro, todo mundo tem uma agenda. Eu vou me trabalhar aqui de tal hora a tal hora, né? E assim vai. Se vocês não têm ideia do tempo máximo que vocês conseguem trabalhar no dia, o resultado cai
porque vocês não vão conseguir atender o necessário para detectar vários problemas técnicos que a gente precisa detectar, né? Há 2 semanas eu fiz a live, né, com o Gabriel sobre falhas ovulatórias. Gente, tem hora, as falhas ovulatórias, na grande parte das vezes, a gente só detecta quando está lá vendo o momento da ovulação, né? Muito próximo dela. E se você pega um monte, às vezes a gente perde esses momentos. E tudo bem para um animal que seja normal, né? Um animal sem problemas. Mas os animais que têm problemas, isso vai fazer falta. E aí é que o resultado cai. Porque lembra também lá atrás, eu não sei qual foi a resposta de vocês, mas eu tenho certeza que grande parte não considera as características dos animais para fazer a negociação. Então a gente cobra todo mundo igual, independente se a égua é problema, se tem receptor ou se não tem. Enche, pensa que o melhor jeito é pegar um monte de aras, enche a nossa rotina, não dá conta de um aras e outro, como deveria, como conseguiria, deveria, e assim, eu estou fazendo essas críticas, gente, é uma autocrítica, inclusive, porque eu já passei por isso, necessária para mudança, tá? Para realmente a gente pensar no que precisa ser mudado, para incentivá-los a pensar nesses pontos, não para criticá-los de uma maneira depreciativa, não, ok? 6. Vocês tratam todos os animais, éguas e garanhões, como se tivessem o mesmo potencial de trazer resultados durante a negociação e ao longo da estação? É o que eu acabei de falar. Vocês levam em consideração isso quando o proprietário fala assim, eu quero 20 embriões de 10 éguas, mas 10 dessas éguas, 8 são idosas, só 2 são jovens. Vocês levam isso em consideração para negociar ou não? Se não levam, 1 ponto. Se já fizeram isso e agora não faz mais, meio. Se sempre levarem em consideração esse ponto, 0, ok? E isso vale para os dois, para éguas e garanhões, né? Com certeza. Tá. Agora é a hora da honestidade interna aí, né, gente? Repetir, fortalecer e acreditar em notícias sem embasamento científico, como uso de uma palheta para inseminação, meia palheta. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a fazer live, uma vez eu critiquei isso, né? Eu critiquei o uso de uma palheta. E aí um colega falou assim na live, lá no Instagram, né? Ué, doutora, mas você nunca conseguiu fazer embrião, fazer produto com uma palheta só? Gente, não é sobre conseguir, não. É sobre taxa, né? Porque sim, eu tenho uma égua, inclusive, a Jolie, poxa, que é uma égua maravilhosa, a mãe é importada, o sêmen veio de fora, era a minha última palheta. Eu consegui embrião e ela efetivou e nasceu uma égua linda, campeã, maravilhosa. Ok. Mas eu não defendo isso, porque isso não me traz taxa. O que vai me manter segura financeiramente não é eu conseguir uma mágica, não é eu conseguir o resultado com o improvável. É eu ter uma taxa boa de efetivação com o que é provável, com o que é seguro, certo? Então, não. Eu não vou defender o uso de uma palheta, por mais que em algumas situações específicas eu sei que eu não consigo fugir. Não, eu não vou defender o uso de meia palheta para emprenhar animal, como se eu nem vou usar isso, muito menos, e aí uma crítica ferrenha para quem faz isso, de verdade, aí eu critico. Defender que é bom porque conseguiu um embrião com meia palheta, ou com uma palheta. Isso eu não aceito, porque isso, gente, é destruir o mercado. Quando a gente divulga isso, o proprietário entende, na sua limitação técnica, que aquilo é possível e replicável. E quando eu digo replicável, é replicável numa taxa segura. E essa cobrança vai vir. Quando a pessoa também usa isso para se valorizar, né? Como se fosse muito bom. Gente, me desculpe, a mesma técnica que se faz para inseminar com 8 palhetas com 8 palhetas depois do sêmen ainda ter passado no Equipu para melhorar a qualidade, é a mesma técnica que se usa com uma palheta ou meia palheta. Isso não é mérito nenhum do veterinário.
É a sorte da vida de dois gametas que querem se encontrar. É sorte. Não é mérito. Me desculpe, não é mérito. E não é isso que a gente tem que defender na reprodução. Não é. Esse é o tipo de coisa que destrói o mercado, ok? Então, assim, vocês já repetiram, fortaleceram alguma vez algum tipo? Eu dei um exemplo da palheta, mas tem vários, né? Tem um monte de tratamento aí também, de endometrite, enfim. Receita de bolo, muito receita. Enfim, vocês já acreditaram, fortaleceram, divulgaram? Um ponto. Já, mas não faço mais? Meio. Nunca? Zero. Questão número 8. Uso de protocolos às cegas como solução de problemas difíceis. Vou dar a situação. Não sei como tratar isso. Aí vem a pessoa, por mais que ela esteja certo ou errado, faça isso. E tal dia aplicar isso, não sei o que, nanana, e aí você segue aquele protocolo sem ter o conhecimento técnico para entender esses passos, sabe? Vamos repetir, vamos confiar porque aquela pessoa sabe. Às vezes nem sabe, né? Pode ser que saiba, pode ser que não saiba. Mas é perigoso porque cavalo, gente, isso é coisa que a gente sempre fala em todas as aulas, né? O cavalo, ele é individual, né? Ele é muito indivíduo. A gente tem que tratar muito ele como indivíduo. É diferente de bovino, que a gente trata o lote, né? Que as vacas que saem de um padrão acabam sendo descartadas. As éguas, elas não vão ser descartadas assim. Então, é muito importante que a gente entenda os procedimentos para, naquele caso em específico, a gente conseguir manipular aquele método, aquele tratamento, para que dê certo para ela, ok? Para aquele animal. Então, se você já usou protocolos às cegas, acreditando no que foi passado, tal, nananana, sem saber os motivos, um ponto. Você já fez isso, mas não faz mais, meio. Se nunca fez, 0. 9. Se definir ou definir outro veterinário pela taxa de prenhez em determinado local, sem considerar as condições. Já fez isso? Eu sou muito boa porque minha taxa de prenhez é muito alta. Aquele lá, nossa, a taxa dele esse ano daquele Aras foi muito baixa. Gente, é lógico que tem pessoas que precisam desenvolver tecnicamente, mas considerando que se essa não fosse uma realidade, mesmo assim os resultados poderiam não vir, dependendo das condições. E isso eu digo, receptora, condições das doadoras, alimentação, né, que a gente sabe que tem total relação com a síndrome metabólica, o calor extremo, a gente está passando por um período de calor extremo, de várias ondas de calor, higiene no local, né, tipo, o cuidado dos funcionários com os animais, o estresse dos animais, a atividade atlética, enfim, é uma infinidade de coisas. Então, o resultado não deve ser a métrica, porque ele só deve ser métrica quando está tudo perfeito. E a gente não tem como avaliar a perfeição de longe. Então, cuidado com essas críticas sobre os resultados de colegas, sem realmente identificar as reais condições do local, ok? Então, se vocês se definem ou definem os outros por essas métricas, né? Um ponto. Já fez isso, mas viu que, pô, meio ponto. Ou não, nunca fiz isso, 0. E, por fim, a última questão é se você está sozinho nas tomadas de decisões. Se você está sozinho, tendo que decidir tudo sozinho. E não estou falando que é culpa de vocês, não. É só falhas do mercado, né? Um ponto. Se não, se você já esteve, mas hoje vocês têm um grupo, vocês têm com quem compartilhar, com quem discutir, meio ponto. Se sempre tiveram essa praticamente uma rede de apoio, de discussão e tudo, 0. Isso é possível? Falo que sim. E é lógico que a mentoria seria um caminho, pode ser um caminho, ela é um caminho. Mas eu tive isso antes de mentorias aparecerem, né? Tenho. Porque eu sempre estive ligada a locais em que o conhecimento era gerado. Então, eu sempre tive a quem recorrer, né?
sejam os professores, sejam outros pós-graduandos que estavam em atividade, tinham mais experiência em algum assunto ou em outro, seja com outros setores, né? Então, é muito importante que a gente tenha realmente o olhar crítico, a humildade, e assim, às vezes não é nem a humildade, é realmente de essas relações que permitam esses contatos, essas discussões, e que facilitem as tomadas de decisão, para a gente tomar decisões mais seguras. Não é justo com vocês ficarem sozinhos, tomarem todas as decisões sozinhas. Não é justo, tá? Assim como não é demérito nenhum dividir, compartilhar, tirar dúvidas, discutir casos. Pensa, eu sempre penso nisso, isso é algo que me motiva. Seja em série, seja quando a gente vê realmente nessas empresas grandes, assim, que se desenvolvem, que se destacam, sempre tem aqueles cabeças, aquela galera super inteligente lá, criativa, com conhecimento e tudo, numa mesa discutindo ideias. Isso para mim é tão bonito, sabe? É tão desenvolve, né? Isso é uma fonte de conhecimento, de desenvolvimento pessoal e do grupo que é fundamental, né? É fundamental. A gente não precisa tomar as decisões sozinhos de maneira geral. Isso não é justo, ok? Beleza? Anotaram aí? Vamos fechar os pontos, então? Ver como é que foi isso? Então, somem os pontos de vocês aí. Vejam quanto vocês fizeram a pontuação. Matheus, mas que bom que você está aqui, porque você já vai 0 pontos, né? Zerou, tá ótimo, perfeito. Então, significa que você já vai crescendo com uma outra mentalidade. É para ser 0 mesmo, é perfeito. Começar assim é bom demais. Então, somou. Vamos lá. Quem fez até 2 pontos? Parabéns, você está muito bem. Conseguiu detectar os problemas do mercado com uma antecedência incrível, né? Tipo, é quase que uma intuição, porque a gente não é ensinado isso, né? Sem precisar presenciar ou quebrar a cabeça, cometeu pouquíssimos erros que facilitam a sua jornada atual e futura. É lógico, de novo, uma andorinha não faz verão, a gente precisa de uma massa pensando igual, mas você está no caminho certo. Entre 2,5 e 4,5. Você aprendeu muita coisa ao longo da vida, né? Talvez por experiências fora da veterinária, talvez por experiências na sua jornada na reprodução equina. Está seguindo no caminho certo, mas ainda tem uns pontos importantes a melhorar para alavancar sua vida profissional. Entre 5 e 7. O sinal de alerta precisa estar aceso aí. A vida tá aqui não foi fácil, para até aqui não foi fácil para você, e muito provavelmente não será até que você realmente encontre um caminho diferente para seguir sem repetir esses erros que são tão recorrentes. Acima de 7,5, sinal vermelho. É preciso mudar imediatamente e se reestruturar, porque lembre-se, isso daqui não é um hobby. A reprodução equina é sua profissão. Você não pode ter um lucro ocasional. Você precisa se sustentar e crescer profissionalmente. E, para isso, terá que urgentemente traçar um novo plano profissional. E, gente, aí que eu enfatizo aquilo que a gente discutiu lá no início. É muito importante, sim, que a gente tenha um desenvolvimento técnico muito acurado, mas ele precisa estar associado com um conhecimento financeiro, de mercado. Porque a gente, sendo a empresa de nós mesmos, né, nós veterinários autônomos somos a nossa empresa, a gente precisa entender o mercado porque está com a gente, está na nossa mão. O que a gente faz impacta o mercado e impacta ainda mais a nossa rentabilidade, né? O nosso retorno financeiro. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente não ensinou, a gente não foi ensinado a pensar assim, a ter esse tipo de discussão para provocar essas mudanças. Elas chegando,
que se chegaram agora é um momento, né? Que bom que vocês estão aqui. A gente possa repensar de uma maneira crítica, mas super empática, certo? Porque estamos aqui para realmente se desenvolver como classe. Então, gostaria muito que vocês repensassem sobre isso. E assim, não desanimem, tá? Não desanimem por quê? Porque o caminho, ele é possível. E a gente tem uma jornada aí durante esses 3 dias para discutir muito sobre esse caminho, ok? Deixa eu interromper aqui a minha apresentação. Então, a gente tem um caminho, né? E nos próximos dias, nos próximos 2 dias, a gente vai discutir essas estratégias de como nós vamos fazer para crescer nesse meio. E com experiências técnicas, com a aplicação de técnicas veterinárias, técnicas da reprodução, que podem auxiliar esse aumento da rentabilidade, ok? Então, amanhã, a gente vai ter a nossa segunda live, que é fortalecendo essa subida, fortalecendo os nossos passos, que é justamente para mostrar como as técnicas, né, as biotecnologias, elas podem entrar gerando um maior lucro, né, e uma maior eficiência reprodutiva, reduzindo o tempo de efetivação de tratamento, reduzindo o custo e aumentando, consequentemente, o nosso lucro. Rafael, quer falar? Rafael levantou a mão? Não? Não. Acredito que tenha sido por engano. Para bater palminha, eu acho, né? Bom, pessoal, então amanhã nós vamos ter a nossa a segunda live, né? E vamos discutir as questões do crescimento profissional. Desculpa, minha garganta. Do desenvolvimento, do uso das técnicas dentro dessas questões financeiras. Nós vamos falar sobre as biotecnologias que envolvem a fêmea equina. Nossa, gente, deixa eu beber água aqui, porque a água vai espalhando. E como elas podem ser utilizadas no aumento do nosso retorno financeiro. Ok? Gabriel, quer falar alguma coisa? Não, só... Não, as informações, né, das próximas lives, eu tive um problema técnico aqui com a internet, mas agora eu voltei, né, no começo. Mas eu consegui acompanhar tudo. Fernanda colocou pontos muito importantes, né, que a gente vai voltar a discutir sobre eles. E no grupo do WhatsApp a gente vai trazer algumas informações das próximas lives, colocando o local, né, que a gente vai fazer. A gente está definindo amanhã ainda se a gente vai fazer aqui no Google ou no YouTube, a gente está vendo certinho, mas essas informações vocês não precisam se preocupar, porque vocês vão ter acesso ao link lá no grupo do WhatsApp. Se alguém não estiver, né, no grupo do WhatsApp, é só entrar em contato, mas acredito que aqui, né, a gente só disponibilizou, eu acho que o pessoal daqui está todo lá, tá? Então, assim, se vocês conhecerem alguém que tem interesse, é só mandar o link lá do grupo do WhatsApp, que amanhã a gente vai voltar com assuntos técnicos e várias discussões disso que já foi colocado hoje. Laís, que bom que você curtiu. Matheus também. É muito importante que quem esteja começando aí no mercado já tenha essa visão, porque é muito comum, isso é importante falar, que os recém-formados, é muito comum recém-formados pensarem, isso aconteceu com todo mundo, tá, gente? Então, aconteceu comigo, aconteceu, eu tenho certeza com todo mundo. Pensar que a melhor forma de você entrar no mercado é cobrando pouco. E esse é o maior erro que a gente pode cometer. Porque uma vez cobrando pouco, a gente coloca todo o valor do mercado para baixo. E isso aqui impacta naquelas pesquisas em que as pessoas não conseguem subir o preço, ainda mais cobrando por resultado, que passa uma segurança muito grande para o proprietário.
Então, o proprietário recebendo por resultado e ainda pouco, é fácil ele confiar em qualquer veterinário, né? Seja ele tecnicamente capacitado ou não, porque afinal de contas ele só vai pagar pelo resultado positivo. E aí depois a gente não consegue subir o preço, tá? Então é uma falha que quando a gente entra no mercado, e me falaram isso e eu fiz isso, tá? Eu repeti isso quando eu entrei no mercado. Que começa a cobrar por resultado para passar mais confiança, começa cobrando menos, depois você vai subindo. Isso é impossível num mercado competitivo como o nosso. É preciso conhecer de mercado para a gente saber que realmente isso, a única coisa que esse tipo de atitude faz é colocar todo o preço do mercado para baixo. A gente nunca consegue subir. Agora a gente só consegue subir realmente na massa, né? E nas negociações. Por isso que é importante saber negociar. Nas negociações, sim, a gente consegue ter um leque maior de opções, né, para poder melhorar esse retorno financeiro de maneira independente. Isso está na nossa mão, tá? Isso a gente consegue controlar. A forma como a gente negocia está com a gente. A gente subir esses valores do mercado como um todo depende da massa ter esse tipo de conhecimento e fazer esse tipo de discussão, tá? Já dentro, Libre. Regis, muito boa discussão. Parabéns mais uma vez, Fernanda e Gabriel. Obrigada, Regis. Sempre bom ter você aqui. Obrigada, Natália. Fico muito feliz. Eu acho que você chega mais cedo, né? Bom, então nos Primeiro, encontramos eu na achei que semana você que chegava vem. às 7. Depois Nos encontramos amanhã, nesse mesmo horário. Como o Gabriel falou, a gente só vai passar lá por qual via. Aí a né? gata chegou 8 Aqui é muito legal porque deixa mais pessoal, mas lá no YouTube a gente consegue alcançar mais pessoas, né? Então é bem interessante também. Então, para amanhã a gente define e manda, ok? Pessoal, muito boa noite, bom descanso para vocês. Nos vemos amanhã.